Dores nos ombros. Como é possível tratar desse sintoma? Tá? Na live de ontem eu falei sobre cervicalgia. E por isso eu resolvi estender um pouquinho aqui para os ombros, né? É muito comum, na verdade, até nós termos dores que são irradiadas para a região dos ombros, mas aí já é de origem cervical mesmo. Aqui eu quero trabalhar com todas as informações que estão relacionadas a esse grupo articular gigantesco que é o ombro. O ombro ele possui inúmeras articulações. Eu nem vou entrar aqui muito em detalhes, enfim e tal, de quantas articulações, senão a gente vai ter que dar aula de anatomia, fisiologia e cinesiologia, não é? Muito bom dia a todos que estão entrando aqui, sejam muito bem-vindos, ok? O objetivo aqui é entendermos todo o contexto que leva ao início de um sintoma. E entendendo esse contexto, nós podemos elaborar juntos uma estratégia de tratamento que finalmente seja eficaz. E dores nos ombros. Quem é que nunca teve dor nos ombros? Pelo menos conhece alguém que já teve dor nos ombros? Ou pelo menos viu na televisão alguém que tenha dor nos ombros? Se você assiste jogos esportivos na TV, gosta de Olimpíadas, enfim e tal, certamente você já viu alguém que tenha queixado de dor nos ombros, né? E são das mais variadas intensidades ou origens. Olha só, eu posso ter uma pessoa com sintoma de... você, Marilda, olha só, então essa live veio ao encontro, né? Então, olha só, eu posso ter uma pessoa que tem uma queixa de dor nos ombros e ela é uma bancária, ou ela é um advogado, né? E eu posso ter um atleta de final de semana que tem dor no ombro, um atleta de elite, né, que tem dor no ombro. Qual a diferença de um para o outro e qual a semelhança que traz esse sintoma ser comum entre todos? É isso que eu quero responder para vocês aqui, essas duas perguntas. Na verdade, três. Descobrindo a diferença entre cada pessoa e descobrindo as semelhanças que levam ao início desse sintoma, nós podemos estabelecer uma proposta de tratamento muito mais assertiva, muito mais eficaz. Essa proposta de tratamento não é que ela seja dona da verdade, mas que ela traz resultados mais eficazes, sim. Por quê? Porque nós estamos falando de estimular sobre a causa do sintoma, ir a fundo na causa do sintoma, dentro daquilo que é comum para todos, nunca normal, mas é comum para todos que tem esse mesmo sintoma, e dentro daquilo que é particular para a pessoa que tem esse sintoma. Tá? Nós temos que lembrar que cada pessoa é única no universo, por isso que ela possui uma percepção, que essa percepção ela é moldada a partir de sua história, a partir dos seus conceitos, a partir das suas crenças, a partir e a sua história não é só o que ela lembra aqui e conta, a história do que está registrado aqui dentro dela. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes você teve uma gestação difícil, você enquanto feto ou embrião teve uma gestação difícil, e isso você certamente não vai se lembrar. Mas o que acontece? Existe um registro aí nas suas células que conta uma história inconsciente para você. Isso quer dizer que você pode interagir ou reagir com situações que se assemelham àquele período gestacional que você vivenciou como um processo, às vezes, pontualmente dramático, ok? Isso tem registro. E, dependendo dessa característica de registro, você terá reações biológicas, comportamentais aí para lidar com essa situação. Tem um cientista que eu gosto de citar sempre aqui, porque as obras dele são incríveis, é o Bruce Lipton. Bruce Lipton, né, escreveu a Biologia da Crença, dentre vários outros. Biologia da Crença é o livro de entrada para quem deseja conhecer um pouco mais do mundo quântico, da biologia, da genética, porque ele é um cientista que a formação de base dele é biólogo.
E ele, enfim, tem propriedade para falar isso tudo. E nós pegamos carona nos estudos dele para que nós pudéssemos avançar nos nossos estudos, ok? Então, Bruce Lipton é um grande precursor de algumas vertentes dentro da biologia e nós somos eternamente gratos por ele abrir portas da percepção, ok? Então vamos lá. O que é que está por trás? O que é que tem em comum para todas as pessoas que têm dor no ombro, né? Então, primeira coisa, dor no ombro. Dor no ombro é algo ainda generalizado, porque no meu ombro eu tenho músculos, eu tenho articulações, eu tenho tendões, eu tenho cápsula, eu tenho ligamentos, eu tenho fáscias, eu tenho pele, eu tenho eu tenho conjunto de estruturas gigantesco e que estão localizadas na região do ombro. O que é comum? O que é comum para todas as pessoas? A função do ombro. Não importa quantas estruturas eu tenho localizada aqui para formar esse conjunto nesse momento. O que importa para iniciar uma investigação é qual é a função do ombro. Isso é comum para todas as pessoas. A função do ombro é localizar ou movimentar o membro superior dentro de um espaço pré-determinado. E a articulação do ombro, ontem eu falava com meu cunhado, a articulação do ombro é uma articulação incrível, assim como a do quadril, né? Ele faz uma expressão de movimentos que é quase infinita. Ele gira para tudo quanto é lado, lógico. Aí eu preciso de movimentação de músculos, tendões, a própria articulação facilita isso, né? Esse movimentar muito amplo. Eu lembrava das aulas de cinesiologia que a articulação do ombro era uma das mais exigentes para você aprender a fisioterapia, né? Mas hoje, o que nós precisamos saber aqui? A função do ombro é movimentar o membro superior como um todo no espaço. Para quê? Os membros superiores, eles têm uma função muito importante de execução de ações, visto que nós, seres humanos, utilizamos nossos membros superiores, mais especificamente a mão, para executar, assim, sei lá, creio eu que de 70% a 80% das nossas atividades, né? Porque os membros inferiores são para locomoção, os membros superiores são para execução de atitudes, na grande maioria delas do nosso dia a dia, tá? Então, eu preciso, se é um segmento do corpo, meu membro superior, que precisa executar muitos movimentos, 70%, 80% das minhas necessidades estão localizadas no ato de realizar com o membro superior, então eu preciso que ele tenha uma grande amplitude de movimento para ele ter uma diversidade, não era essa palavra que eu queria usar, para ter um conjunto organizado, um conjunto organizado e harmonioso para execução desses movimentos, senão eu vou me tornar um desastrado, um descoordenado, tá? E isso, enfim, não é muito agradável. Bom, então temos aqui a função do ombro, localizar ou movimentar o membro superior no espaço, para que eu possa realizar ações, para que eu tenha atitudes. Isso tudo real, simbólico, imaginário ou virtual, porque às vezes eu nem estou fazendo movimento, mas simbolicamente eu quero realizar uma ação. E se isso é muito, mas muito, muito importante para mim, eu tenho aqui já reações do meu corpo. Quer ver só como que o nosso cérebro, ele é... Minha cadeira aqui está descendo, peraí. Nosso cérebro, ele é muito interessante o comportamento dele. Ontem, numa reportagem com o Robinho Barrichello, ele estava contando o seguinte, alguns treinos que eles fazem na corrida do Stock Car, que são de simuladores. Os simuladores, que eles têm o gráfico da pista, né? A pista filmada, né? Então ele entra numa sala com telas, tanto nas laterais, do lado direito e do lado esquerdo, e na frente telas grandes. Então a impressão que ele tem é que ele está na pista,
porque realmente ele está dentro do carro, isso é verdade. Só que ele não vai para a pista, ele liga o motor e as rodas elas vão girar sem tocar o solo. Então o que acontece? Que ele está um pouco suspenso. E aí ele faz todos os movimentos, enfim, tal, a curva acelera, troca de marcha, faz toda a dinâmica de uma corrida parado no mesmo lugar. Então ele está passando por um processo de simulação. Sabe o que acontece? É interessantíssimo, porque essa repetição de ações faz uma conexão, um caminho neural que ele vai não só memorizando, ele vai aprendendo o que fazer em cada curva, em cada reta, em cada trecho da pista. Por quê? Porque a pista se apresenta para ele e mesmo sendo uma simulação, mesmo o racional dele, consciente, sabendo que é uma tela, um filme que está passando ali, o cérebro dele começa a se comportar como real. Por quê? Porque para ele é muito intenso, muito importante e a repetição dessas ações começam a meio que enganar o cérebro. Enganar no sentido de eu tenho uma simulação, mas o meu cérebro está registrando como sendo real. O que acontece? E depois só precisa reproduzir o que ele já fez. Às vezes ele vai entrar na pista pela primeira vez. Na pista pela primeira vez. O cérebro dele já entrou na pista 20 vezes. Então ele tira de letra, a primeira volta dele ele já tira de letra. Por quê? Porque já tem um trajeto neural traçado da trajetória do carro, de toda a estratégia, quando acelerar, até quando acelerar, quando frear, quando virar o volante, quando mudar de marcha. Isso tudo já está automático dentro dos movimentos dele. Então isso nos ensina e isso ilustra que é possível você ter registros, não digo só memória cerebral. Eu estou dizendo, quando algo entra no automatismo, automatismo significa que você não precisa ficar pensando ou acessando para fazer, acessando uma memória para executar. Você executa de forma automática. E isso facilita muito a nossa sobrevivência, tá? Agora, olha só, toda vez que eu vivo uma situação que ao mesmo tempo é impactante, inesperada e com contexto dramático, isso já gera um registro. Independente se essa situação foi real, simbólica, imaginária ou virtual, essa situação cria um registro. E eu vivo aquela situação como sendo real. Eu me lembro também uma vez que eu viajei para os Estados Unidos e fui lá na Disney. E na Disney são as montanhas russas muito, muito interessantes, muito bacanas. Lógico, eu fiquei com medo, mas fazia de conta que não. E nessas montanhas russas, eu olhava e falava, puxa, daquela altura, nossa, tem tal curva. Beleza, eu tinha um panorama do que ia acontecer. Agora, olha que interessante, os simuladores tudo é possível. O carrinho está parado no mesmo lugar, mas o simulador ele é uma imaginação infinita. Ali tudo é possível. Você cai de penhasco, você cai no meio da lava, você vai para o espaço e na verdade você está ali. E sabe o que acontece? Eu estava ficando mais com medo, com mais receio dos simuladores do que da montanha-russa real. E por que isso? Porque na montanha-russa real eu tinha uma prévia do que ia acontecer, onde dali não passa. É alto, mas aquilo desce. Agora, e sobe até, e faz curvas, enfim, tal, você meio que prevê. Agora, no simulador, o simulador faz tudo aquilo que está além. E o teu cérebro não reconhece, ele esquece, ele se distrai, ele entra numa vivência, e quando ele entra na vivência, não importa mais se a origem é uma simulação, ele está registrando imediatamente como sendo real, e é isso que gerava o batimento cardíaco mais acelerado, ou a pausa na respiração, a apneia, né? E ficar... e era o simulador.
ok? Então, muito bem, isso tudo eu estou contando para ilustrar, isso tudo eu estou contando para ilustrar para vocês que o nosso cérebro, ele monta caminhos neurais, ele monta registros a partir de vivências importantes ou de uma situação impactante e inesperada, ok? Então ele cria caminhos. Qual é o mecanismo que eu posso tirar proveito para estabelecer uma proposta de tratamento? O mesmo mecanismo que é capaz de gerar um registro de um sintoma, um registro de uma situação chocante para você, o registro de uma vivência chocante. Eu posso utilizar o mesmo princípio. Se eu coloco esse paciente numa vivência, ou se eu coloco esse paciente diante de uma situação chocante, só que positiva, o cérebro dele faz novos registros. E se eu construo, eu guio esse paciente dentro de um contexto que vai se chocar com o que deu origem ao sintoma, aí sim eu posso ter resultados. Então, olha só, eu posso ajudar o meu paciente a trilhar um caminho, um novo caminho que fique registrado e que sobreponha ao anterior. Esse é o princípio. Lógico que tem detalhezinhos aqui e ali, como. Aqui nós estamos falando de forma generalizada e que vai ajudar você já a ter resultados assistindo essa live. Só que é lógico que isso tem alguns princípios que vão potencializar todo esse processo. Mas enfim, com as informações aqui você já vai conseguir ter resultado sim. Faça as experiências depois dessa live. Então, muito bem, nós estamos falando de ombro. E ombro, qual a função do ombro? Localizar o meu membro superior no espaço. Só que o nosso ombro, para que ele permita essa amplitude de movimento que é muito grande em todas as direções, em diferentes graus, para que ele consiga fazer isso, eu tenho que ter uma base forte, uma base que sustente, é como se fosse como que chama? A alavanca. Eu preciso ter uma alavanca muito forte, ok? A alavanca muito forte. Se você já pescou, eu não sou muito de pescar, mas eu lembrei desse exemplo. Se você já pescou, existe uma alavanca ali que é na sua mão. Você segura ali, deixa eu pegar esse lápis aqui. Você segura ali a vara de pescar e quando o peixe fisga, o que acontece? O peso vem aqui, porque tem todo um comprimento da vara de pescar e ainda o peso do peixe. Então o seu ângulo aqui, a sua alavanca fica fortemente sustentada aqui, na sua mão. O que eu quero ilustrar? Para que a gente faça toda essa amplitude de movimentos que o ombro nos oferece, eu preciso de uma alavanca fixa, ok? Então, olha só, diante disso, nós vamos entender que o ombro, ele tem mais uma função muito específica, muito forte e que antecede a segunda. A função de suportar pesos, suportar alavancas. Ah, olha só. E por que eu contei a história do real, simbólico, imaginário, virtual? Porque aqui eu posso estar sofrendo pesos reais, ou simbólicos, ou imaginários, ou virtuais. Vamos dar exemplo para ficar mais fácil? Um peso real. Bom, no meu trabalho, eu sinto muito peso no ombro porque eu carrego cimento, eu descarrego e carrego cimento e eu coloco aqui no ombro. Então eu sinto um grande peso e isso está me gerando um sintoma. Beleza. Simbólico. O meu trabalho eu carrego nas costas. Então, na verdade, eu lido apenas com papéis, telefonemas, situações, reuniões, mas eu sinto o peso de carregar a responsabilidade de uma determinada função no meu ombro. E eu estou sentindo isso como um peso muito grande. Imaginário, um exemplo de imaginário. Nossa, só de pensar em
carregar essa situação nas costas, vamos dizer assim, já me dá um arrepio. Ou só de pensar em ter esse peso jogado nos meus ombros, né? Já me dá arrepio. Então, só de pensar é o imaginário. Se esse imaginário entra como chocante, impactante, inesperado, vai gerar uma disfunção nessa região. E finalmente, virtual. Virtual é quando eu vejo acontecer com outro e eu tomo para mim aquela dor. Eu tomo para mim o que o outro está vivenciando. Então, por exemplo, nossa, eu tô com muita pena de fulano, porque eu assisti tudo e isso tá pesado demais para ela carregar. Não tem como ela dividir com ninguém esse peso que ela tá carregando. Tá vendo só? E esse peso pode ser, de novo, real, simbólico, imaginário, virtual, porque às vezes enfim, mas você pegou da outra pessoa um peso que não é teu. E o peso que estava no ombro, ok? Então nós temos aqui exemplos de todos os níveis. Mas todos esses exemplos, se eles participam de uma situação chocante, vivencial, o nosso cérebro já registra como sendo real. Não importa a origem, ele registra como sendo real. E isso vai ter que ter uma reação. Olha que interessante. O nosso organismo, toda vez que ele está diante de situações que são muito, muito intensas, que geram comportamentos, ele vai ter que reagir com isso. Queira sim, queira não. Vamos dar exemplos? Diante de uma situação dessa mesmo, olha só. Eu carrego o meu trabalho nas costas. Por quê? Porque quando eu saio de férias, aquilo vira um caos. A produtividade cai, tudo vira uma bagunça, os clientes começam a reclamar, é só eu voltar às coisas, só que para mim tá muito pesado. Olha só, eu só vou ter reações dessas estruturas quando eu me sinto impotente diante da situação. Impotente por quê? Porque aquele peso que eu de alguma forma assumi ou aceitei carregar, eu não estou conseguindo. É o momento que a pessoa fala assim, nossa, isso é pesado demais para mim. Eu não estou mais querendo vivenciar isso. Isso tá me fazendo mal. Eu não aguento mais, eu estou por um fio. Por quê? Porque eu não aguento mais carregar esse problema nas costas. Eu não aguento mais carregar essa situação nas costas. Eu não aguento mais carregar 24 horas o trabalho para casa, ok? Ou não aguento mais ter que resolver tudo para todos. Então, estou carregando um peso nos meus ombros. Olha lá que legal. Isso, exato. Exato, Nilvanete. Exato. Então, por enquanto, aqui estamos anunciando toda a estrutura do ombro. O que significa? Aí depois eu vou dar pequenas dicas sobre cada detalhe aí. O que significa tendão, músculo, cápsula, ligamento, ossos, enfim, tal. Um detalhezinho só para ser mais específico, tá? Então, vamos construindo aqui a subida da montanha. Eu tenho que viver uma situação impactante, inesperada, então eu tenho que viver um choque. Não importa se ele é real, simbólico, imaginário ou virtual. Eu tenho que viver um choque. Eu tenho que viver um choque em que categoria? Eu tenho que viver um choque onde o peso de alguma coisa recaiu sobre meus ombros. E qual é o problema disso? O problema é que eu não consigo mais carregar esse peso, porque eu me sinto extremamente impotente. Porque é diferente. Se de repente você está com um grande peso e você fala, não, mas eu consigo, eu vou dar conta. Isso daqui é difícil, isso aqui não é para qualquer um não, mas eu vou dar conta. Olha só, então até aí você não se sente impotente, você reconhece as dificuldades, você reconhece o esforço que vai ser preciso, mas você ainda bate no peito e fala, não, eu dou conta, ou pelo menos assim, não, eu vou fazer de tudo e vamos ver até onde que eu consigo, mas eu vou dar o meu 110%, ok? Então, beleza, aí você ainda não tem lesão. Quando é que uma lesão de qualquer estrutura localizada no ombro vai começar a se manifestar? A partir do momento em que se tornou extremamente insuportável
carregar aquele peso. E pode ser no estalo de dedos ou pode ser tem que ser momentâneo mesmo assim, mas o que eu digo é o seguinte: às vezes você nem carregou o peso. Por isso que eu falei no estalo de dedos. Por exemplo, uma pessoa chega para você e diz assim: olha, você trabalha numa empresa, e aí o seu chefe diz assim: olha, eu tive que mandar fulano embora, que era o seu gerente. Eu tive que mandar fulano embora, você nem sabia, enfim e tal, mas isso foi uma decisão nossa. E a partir de hoje você é o novo gerente. Você vai comandar aqui 20 funcionários e eu quero o relatório disso, tal, tal, tal. Você tem que fazer melhor do que o anterior, porque senão também a sua saída será a próxima. E aí você acabou de ter uma situação impactante, inesperada e chocante. Talvez alguns vão ficar felizes e tal, tal, mas para você naquele momento foi chocante. Por quê? Porque você não se vê capaz de carregar aquela responsabilidade de gerência, de responder, de comandar 20 funcionários e de apresentar resultados melhores do que o anterior. E aí você falou: puxa, esse peso é muito intenso para mim. Carregar uma gerência nas costas, isso eu não consigo. E aí pesa aonde? No ombro. Imagina a bolsa da mulher, né? É justamente ali. É carregar algo que... E por que eu disse que assim, às vezes não é que é na linha do tempo, mas vem bem depois? Porque pode acontecer a gota d'água. Você pode viver... Eu falo sempre de trabalho porque é muito comum as histórias vindas de pesos a partir da vida social, mais especificamente o trabalho. Então, às vezes o paciente conta uma história assim: olha, na minha empresa sempre foram depositando pesos e responsabilidades para mim, e não sei o que e tal, você responde, você que lida com isso, você que vai lidar com aquilo, e foram jogando pesos para mim, e eu fui aguentando, eu fui aguentando, eu fui aguentando. Isso ainda não gera sintoma. Sabe o que gera um sintoma no ombro? Quando chega a gota d'água, quando diz assim: olha, esse ano não vai dar para você tirar férias. E você tinha se programado, você falou: nossa, com tanta função, estou contando os dias. E uma semana antes das suas férias, o seu chefe chega e diz assim: olha, não vai dar para você tirar férias porque você assumiu tantas funções que você se tornou uma peça essencial. Nós vamos pagar as suas férias em dinheiro, mas é assim, tá fora de questão você se ausentar da empresa. Então, esse peso foi a gota d'água, foi impactante, inesperado e com contexto dramático, ok? E nesse momento em que você já estava sobrecarregado e agora você fala: não, eu não dou conta. E eu não dou conta nem de reagir, é aí que está o detalhe. Eu não consigo falar assim: ó, chefe, não tem como, tá fora de questão, eu tô estafado. Não. O sentimento de impotência é de não conseguir fazer nada, é de não ter reação. Aí o que acontece? O teu organismo é quem vai ter que reagir. O seu organismo biológico, né? Já dizia Bruce Lipton no livro dele, A Biologia da Crença, que a nossa percepção comanda a nossa biologia. E nesse momento é a percepção quem está dizendo intensamente se é algo muito pesado, insuportável, impossível de carregar, ou se é algo mais ou menos, ok? Então, justamente, a nossa percepção comanda realmente a nossa biologia, ok? Bom, falamos aqui de ombro, o que é que está por trás? Vamos recapitular? Bom, lá, melhorou. O que aconteceu? Voltou a doer. O DHS é antigo ou recente? Deixa eu olhar aqui, aproveitando a pergunta aqui então da Emanuela. Deixa eu ver se eu consigo aqui acessar o chat. Lá. Professor, bom dia. E quando tinha uma dor no ombro, melhorou e algo aconteceu que voltou a doer. O DHS é antigo ou recente? Depende. Depende, porque às vezes está fazendo gancho num conflito anterior, tá? E às vezes realmente é o novo DHS. Como é que você vai identificar isso? Você precisa colher essa história do quando voltou a doer, se essa história casa-se com a história do que
foi a primeira vez que doeu, tá? Se é uma história que meio que se repete, é porque não estava muito bem resolvido. E aí ele faz uma releitura e você tem o sintoma novamente. Agora, se é um novo contexto, por exemplo, lá na primeira vez que você teve o sintoma, era algo relacionado à família, tá? E aí você foi resolvendo isso e foi realmente tendo um reflexo positivo lá no seu ombro. Agora, essa segunda situação, você identifica que é algo pesado para você carregar, mas no trabalho. Então veja só, é um novo contexto, um novo DHS. Então é muito importante a gente verificar se os personagens e os cenários são os mesmos ou se são outros. O que eu preciso ter de pano de fundo? Eu preciso ter o sentimento de impotência em carregar algo. Em carregar algo. Agora, se são os mesmos personagens, é só uma releitura. Se são personagens diferentes, cenários diferentes, aí um novo conflito. Aí eu vou cuidar desse novo conflito. Ok? Ficou claro aí para você? Então eu preciso sempre que a gente repete aqui, escutar a história do nosso paciente. Quando a gente escuta a história do nosso paciente, é um respeito que nós temos pela pessoa, né? É um respeito porque nós estamos considerando realmente ela como um ser integral único no universo, como um ser especial, ok? Por isso que a história do nosso paciente, a gente tem essas, né? Todo mundo que tiver dor no ombro, nós já vamos saber o seguinte, qualquer sintoma no ombro, nós já vamos saber o seguinte, olha, isso está relacionado a um forte sentimento de impotência ou desvalorização relacionado ao ato de carregar um peso. Ponto. Mas agora que vem a particularidade, peso relacionado a quê? É no trabalho? É na família? É na criação dos seus filhos? É como você lida com seus amigos? É como você lida com sua parte financeira? Tem alguma coisa aí na tua história que é muito forte e é relacionada à impotência em carregar um peso. Esse peso, ele é uma informação, ok? E como eu disse para vocês, vamos relembrar, porque pode ser real, simbólico, imaginário ou virtual. Esse peso é de que origem? É interessante a gente saber isso. Porém, nós sabemos que o seu cérebro já registrou como sendo real. Por que que ele registra isso? Porque aquilo foi tão chocante para você que ele não quer correr o risco de vivenciar aquilo novamente. Então ele registra exatamente todos os elementos que compõem esse trecho de história, da sua história, que foi altamente desagradável, ou até que de alguma maneira representa um perigo à sua sobrevivência. Tá? Nossa, forte assim? Sim, porque nossos instintos eles só vão apresentar reações quando nossa sobrevivência, de alguma maneira, ela está sendo ameaçada, tá? Então aí o instinto ele brota, ele emerge, e aí a gente não faz o que nós aprendemos, nós fazemos o que é preciso. Mas quando estamos paralisados, o nosso corpo começa a tomar atitudes por nós mesmos. E é assim que a nossa percepção começa a comandar a nossa biologia, tá? Olha só, bom, nós temos aqui então um contexto de construção de sintomas. Quais são as particularidades nas histórias dos meus pacientes que vão direcionar mais ainda esses sintomas? Bom, eu posso ter no meu ombro uma tendinite, eu posso ter uma capsulite, eu posso ter uma miosite, eu posso ter um rompimento de tendão, né? Tem pessoas que vão pentear o cabelo, porque olha só, a gente tem mania de pensar assim, não, mas ele fez um movimento extremo, ele fez um movimento que exigiu demais a articulação e por isso houve um rompimento de tendão. Olha, tendão é uma estrutura muito forte, não vai se romper assim tão fácil, tá? Ele foi jogar voleibol, fez um movimento para cortar e ele abriu mais o braço do que deveria, levantou mais o braço do que deveria. Não,
isso não é o suficiente, tá? Teria que ser um estresse mecânico muito maior para conseguir fazer alguma coisa nesse nível, um rompimento de tendão. Teria que cair de mau jeito, por exemplo, né? Então, uma pessoa pode ter o rompimento de tendão quando foi coçar a cabeça, foi coçar a nuca. E ela levou a mão aqui atrás da nuca para coçar. Agora, qual é o esforço tensional de fazer esse movimento? Ele não está nem com peso na mão. Ele foi coçar a nuca dele. E quando ele levantou o braço, o próprio peso do braço foi o suficiente para gerar um estresse mecânico ali e haver um rompimento de tendão. E ele escuta um estalo e ele fala, poxa, alguma coisa errada aqui. E aí ele vai fazer exame e detecta ali o rompimento de um tendão. Então não se explica por si só o ato mecânico, mas sim nós conseguimos entender que ele passou por um processo longo, onde ele ficou naquele mecanismo de luta ou fuga, ou seja, eu devo fugir ou eu devo atacar, mas ele não fez nenhum dos dois. Ele se sente tão impotente que ele não conseguiu acionar esse processo. E aí, nesse forte sentimento de impotência, ele ficou bastante tempo ali. Ficou bastante tempo ali. E aí ele tem uma fase que nós chamamos de necrose. Ou seja, ele vai tendo mesmo perda de células das estruturas que compõem o sistema músculo-esquelético. Enquanto ele está ali, que nós chamamos de fase ativa, ele vai ter desse comportamento, é onde começam a gerar sintomas, é onde surgem sintomas ainda não detectáveis. Vão surgir sintomas que cada vez esse tendão, por exemplo, vai afinando mais ainda. Porque eu disse para vocês que ele vai tendo realmente ali um processo biológico de necrose. Esse tendão vai se afinando, afinando, afinando. Quando é que esse paciente vai sentir dor? Quando, de alguma maneira, esse sentimento de impotência dá uma vazãozinha para uma pequena possibilidade de resolução. Aí é quando ele fala, como se o organismo voltasse, quisesse voltar. Então agora ele pode viver tudo aquilo que ele deixou abreviado, deixou em stand-by, no que nós chamamos de fase ativa. O que eu quero dizer? Imagine só você correndo de um cachorro. Você não pode ter fome. E você não vai ter. Você não vai ter fome. Você não vai ter sono. E você, acima de tudo, não tem dor. De repente você estava numa calçada, andando com a mão nas costas porque estava dolorido. Quando um cachorro vem na sua direção, essa dor passa na hora. Quando é que essa dor vai retornar, inclusive mais forte? Quando você estiver, de alguma maneira, seguro para não ser preciso correr desse cachorro. Por exemplo, se você conseguiu entrar numa casa, o cachorro está pulando lá na grade, mas você não precisa mais correr do cachorro, porque você está de um lado, o cachorro do outro. E ele está lá latindo, querendo te pegar, mas ele está do outro lado. Então o que isso significa? Você não resolveu o problema, mas também o pior já passou. E quando o seu organismo entende que o pior já passou, ele libera o seu organismo para viver sintomas. Tudo aquilo que você não podia viver enquanto você lutava ou fugia, agora você vai vivenciar. E é quando o primeiro sintoma, ou doloroso, ou inflamatório, ou os calores do corpo, né, os processos inflamatórios, as febres, vão surgir aí. Ok? Então, quando você sente o primeiro sintoma, o pior já passou. Tá? Entendendo isso, nós temos, eu falei do tendão. O tendão, ele tem uma função de preceder o movimento. Já o músculo é uma função de executar o movimento. Já o osso é uma função de dar estrutura para o movimento, estrutura para a força de alavanca. Já o ligamento, ele tem uma função de manter duas partes muito juntas. Ok? Então, basicamente, aqui falando de algumas estruturas, né, que formam o nosso ombro, se você pegar a função e você associa ao conflito, nós temos aí uma situação que fica fácil a construção. Acompanhe comigo. Se você pegar essa função e jogar o sentimento de impotência em cima dessa função,
você tem a história que esse paciente vai viver. Por exemplo, o músculo. Quando é que eu vou ter uma dor no músculo, qualquer músculo que seja relacionado ao ombro? Uma dor muscular, um processo inflamatório muscular, que é a miosite, na região do ombro, qual a função do músculo que eu disse para vocês? Executar movimento. Se é executar movimento, então eu sinto um forte sentimento de impotência ou desvalorização em executar o movimento para carregar um peso muito forte, ok? E assim por diante. Nós vamos já conseguindo entender o que vem na história do paciente. É lógico que aí ele vai nos contar se é no trabalho, se é na família, se é na vida de lazer dele, enfim, tem algum lugar que isso tudo está acontecendo. Mas nós já sabemos o enredo. É como se você fosse escrever uma história, uma peça de teatro, um filme, e você tem uma ideia na cabeça já do que vai acontecer. Você ainda não sabe das falas, mas você tem ali o enredo geral, de onde vem para onde vai, ok? Importa sim se o ombro é direito ou esquerdo, tá? Mas isso a gente precisa de mais uma hora para explicar. Por quê? Porque essa informação, se a dor ou se o sintoma está localizado no ombro direito ou esquerdo, isso conta bastante da percepção desse paciente, tá? É uma informação assim rica, muito rica, para que a gente já entenda a origem desse sintoma, ok? Então, o que eu faço? O que eu faço para me livrar ou dar estímulos de correção para um ombro que tem algum sintoma lá? Tem uma bursite, tem uma miosite, tem uma tendinite, tem uma capsulite, tem, enfim, ou uma dor apenas, ou uma limitação de movimento, tá? O que eu preciso fazer? Eu preciso dar a essa pessoa três informações. Isso eu estou falando dos estímulos verbais, né? Lógico que a gente tem muito mais ferramentas, mas eu vou focar aqui nos estímulos verbais. Primeira coisa, eu preciso identificar quando é que esse evento, esse choque aconteceu. Como é que eu faço isso? Nós perguntamos para a pessoa o seguinte: quando é que surgiram os primeiros sintomas? Quando é que você teve o primeiro sintoma? E aí a pessoa vai falar: isso daqui tem uns 6 meses. Isso daqui tem uns 2 anos. Tá. O que é que aconteceu de chocante um pouco mais de 6 meses atrás? Ou o que é que de chocante aconteceu na sua história, impactante, inesperado e dramático, pouco tempo antes de 2 anos, se é o caso? Então você pega essa data cronológica e você sabe que pouco tempo antes tem ali um choque. Tem um choque que ficou registrado e que está reagindo, provocando reações na região do ombro. Por quê? Porque gerou um sentimento de impotência ou desvalorização no ato de carregar algo, ok? E de tudo aquilo que nós já explicamos, né? Então, olha só, eu localizo a história do meu paciente, ótimo. Nessa história do paciente, então, na hora de aplicar os estímulos, eu vou dizer para ele, eu vou relembrar ele, né? De preferência, ouvido direito, tá? Mãozinha em concha, e eu vou dizer assim para o meu paciente: olha, vamos pegar o paciente lá, há 6 meses atrás iniciou um sintoma. Há 6 meses atrás você viveu uma situação chocante na sua história, que foi, e conta para ele. Em seguida você fala o seguinte: mas isso aconteceu lá no passado e hoje, aqui no tempo presente, pronto. Por que nós fazemos essa transição de localização espacial, de localização temporal? Porque essa pessoa, pelo registro que foi feito no organismo dela, ela vive aquele momento como ele sendo pertencente ao presente. E na verdade, todos os sentidos com o nosso organismo, ele fica registrado com um ponteiro ali que indica tempo, mas como a gente não virou a página, ele fica preso lá atrás. Então eu tenho que trazer essa pessoa para o tempo presente, né? Então, olha, hoje, no tempo presente, a sua vida está acontecendo agora, então traz ela para o momento de agora. Por quê? Porque todos os dias nós evoluímos um pouquinho. No mínimo uma poeira que baixa,
no mínimo aquela história, né? A poeira baixou, agora é o momento de conversar. A poeira baixou, agora é o momento de tomar atitude. Sei lá. Mas dia a dia nós temos uma nova versão de nós, geralmente melhor. Geralmente melhor. Mas o importante é o seguinte: eu já não sou o mesmo da data daquele conflito. Não importa se o conflito foi algumas horas atrás ou se o conflito foi há 50 anos atrás. O importante é o seguinte: eu não sou mais o mesmo do meu passado, mesmo que recente, né? E aí eu vou dizer o seguinte: eu tenho que dar uma verbalização, oferecer uma verbalização que venha para chocar com a informação anterior. Qual é a informação anterior? Que ele está com um forte sentimento de impotência ou desvalorização relacionado ao ato de carregar um peso. E aí a particularidade, na família, no emprego, na sua vida social, enfim. O que eu verbalizo? Eu verbalizo para essa pessoa que, a partir de agora, ele já é capaz de... E por que eu estou utilizando a palavra capaz? Porque eu quero oferecer frases, expressões, palavras que sejam o contrário do que ele está vivendo dentro do registro dele. Ele vive um sentimento de impotência. Então eu tenho que dar expressões que gerem sentimentos de potência, que gerem sentimentos, ações, emoções, todas voltadas para potência. Então eu posso, você já é capaz de tomar atitudes para resolver esse peso na sua história. Olha só. Ou, a partir de agora, você, aqui no tempo presente, tem novas oportunidades de tomar novas atitudes para resolver esse peso que você está carregando. Você já é capaz, você já consegue, você já enxerga o seu potencial de ação para resolver esse peso que até agora você está carregando, mas que hoje é possível deixar de carregar de alguma maneira. Então, olha só, é um conselho? De jeito nenhum. Eu acho que eu estou falando isso todas as lives para quebrar esse conceito de conselho. Nós não damos conselhos. Nós não damos conselhos. Nós damos uma informação direcionada que vai ser coerente, sensata para não somente o consciente dessa pessoa, mas para todos os níveis que ela tenha percepção. Subconsciente, inconsciente, várias ciências dão nomes, às vezes até diferentes aqui, mas todos os níveis de registros de informações vão ter esse acesso. Por quê? Porque faz sentido para a pessoa. O conselho, ele tem que meio que dar sorte para fazer sentido. Aqui não. Nós estamos elaborando uma verbalização personalizada com estímulos verbais que vão fazer sentido para a história daquele paciente, vão fazer sentido para o momento chocante que ele registrou e que agora o organismo está reagindo. Então, é a partir daí que nós construímos uma verbalização com correção biológica positiva, tá? Lógico que não é só isso, mas esse tipo de informação que eu estou repassando aqui para vocês, vocês já vão conseguir ter muitos resultados, tá? Então, experimentem utilizar todo essa simplificação de um estímulo verbal no seu próximo paciente que aparecer com um sintoma, com dores no ombro, alguma queixa de ombro. Façam essa experiência, vocês vão se surpreender com os resultados. Quando é que aparecem os resultados? Esses resultados podem aparecer em 24 horas, começar a aparecer em 24 horas, ou no decorrer de 1, 2, 3 semanas. Nós sempre reavaliamos após 30 dias, a partir de 30 dias. Por quê? Porque 30 dias nós fechamos um ciclo que é reconhecido pelo corpo humano. Um ciclo biológico realmente. Qualquer hora em algum corpo humano. Um ciclo biológico realmente. Qualquer hora em alguma live eu conto esse ciclo biológico. Mas nós fechamos esse ciclo e diante disso nós temos a possibilidade de observar esse organismo, o quanto ele conseguiu avançar. Agora, não é previsível isso,
Por quê? Porque o paciente, quando ele sai da sessão, ele precisa tomar atitudes. Ele não pode ficar passivo na sessão. Os resultados não são méritos exclusivos do terapeuta. Os resultados são méritos em conjunto com o terapeuta. Boa parte dos resultados vão ter mérito do paciente, porque você coloca ele, você convida ele a participar da própria história. Você fortalece ele quando ele tem a capacidade de ter ações para sair, para resolver um conflito que ficou registrado, um conflito que ele carrega. Você empodera ele quando ele consegue fazer isso. E é isso que é o mais gostoso desse tipo de intervenção. Quando você mostra a causa, quando aquilo faz sentido para o paciente e quando ele consegue evoluir sobre a própria história. É assim que um paciente vai realmente dar nomes a um processo de resolução. Dar nomes o quê? Às vezes ele vai falar cura. Não sou eu quem vou dizer que ele está curado. É ele quem dá nome ao próprio resultado. Ok? Qual nome você daria a um processo realmente finalizado? Realmente finalizado não é só não dói mais quando eu mexo o braço, quando eu mexo o ombro não dói mais. Isso é uma percepção parcial. Mas e quando você faz um exame e o exame não mostra mais nada? Exatamente nada. Qual o nome que você dá a essa finalização de processo? Aí eu deixo para você. Nós não oferecemos a cura, mas o paciente pode de repente denominar o processo dele, a finalização do processo dele com esse nome, ok? Baseado nisso tudo, bom, dá para você já cuidar do seu paciente com essas poucas informações que dá para a gente repassar aqui em 1 hora, mas que eu convido vocês a praticarem essas informações, tá? Não deixem na teoria, senão essas informações vão se perder em algum momento. Pratiquem essas informações, porque e deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Não precisa abrir mão de nenhum outro tratamento. Eu estou fazendo acupuntura, eu estou fazendo fisioterapia tradicional, eu estou fazendo cinesioterapia, eu estou fazendo... Não precisa parar nenhum tratamento, tá? A proposta aqui não é sobrepor os outros tratamentos. A proposta aqui é acelerar, é potencializar o que você já está fazendo. Agora, se você ainda não está fazendo nenhuma intervenção, já faça direto essa ferramenta do bioalinhamento, já aplique direto. E depois você, se possível, conte para nós o que até onde você chegou com o seu paciente, ok? Bom, pessoal, quero agradecer muito, muito, muito a audiência, a parceria aqui, vocês vão colocando relatos aqui, vão contando as histórias e eu faço uma torcida enorme aqui para que todos vocês tenham captado o máximo dessas informações para conseguirem colocar em prática. E aí vai ter valido muito a pena estar com vocês aqui nessa 1 hora, passando essas informações, compartilhando essas informações com vocês, tá? Então, olha só, não precisa combinar comigo, combinem com vocês, praticar esse conhecimento. E aí depois, se você pode nos honrar contando para nós até onde o seu paciente chegou com essas informações, ok?